Bora ver aqui a grande extinção da Shonen Jump do canal Analyze It. Canal muito bom, a melhor fonte de conhecimento e informação sobre mangá, indústria japonesa no ocidente inteiro, tá? Inclusive língua inglesa. No começo de 2019, a Weekly Shonen Jump se encontrava no paraíso, com várias séries de sucesso na sua line-up. O aumento das vendas digitais compensava a diminuição das vendas físicas. O anime de Kimetsu no Yaiba estava sendo um dos maiores sucessos da história. Os pilares continuavam vendendo muito bem e os editores tinham em suas mãos 3 séries promissoras que garantiam que o ano 2020, 21 e 22 fosse cheio de sucessos comerciais. O anime de Jujutsu Kaisen iria estrear em 2020. Em 21 teríamos o anime do promissor Act Age. Em 2022 seria a vez de Chainsaw Man. Sucessos comerciais garantidos que seriam lançados um atrás do outro. Mas o que os editores não esperavam é que um grande meteoro fosse atingir a revista, cancelando, dizimando mais da metade da sua line-up em apenas um ano. Entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020 foram encerrados 12 mangás da revista, sendo 7 deles com vendas altas que tinham uma relevância no mercado. A Weekly Shonen Jump assim entrou na sua era das trevas, no qual suas vendas sucumbiram e sua line-up se tornou talvez uma das mais fracas de todos os tempos. Vem entender como a Weekly Shonen Jump chegou nessa situação de crise extrema. Então, nesse vídeo vamos discutir essa crise séria que a Weekly Shonen Jump está sofrendo hoje, que eu digo que é uma consequência da grande extinção, porque esse nome é uma brincadeira minha, já que eu gosto de fazer algumas brincadeiras sobre a revista, depois que acredite, depois de 10 anos analisando a Weekly Shonen Jump, brincar um pouco, mesmo sendo piada horrível da minha parte, é o mínimo que eu faço para não enlouquecer. Então, eu faço essas brincadeiras, mas é uma alusão a todas essas extinções que a gente teve ao longo da vida terrestre, no qual chegou a perder mais de 90% da vida terrestre em algumas extinções em massa. É uma brincadeira que eu faço, nada de sério, mas a crise que a Weekly Shonen Jump está passando agora é sim séria, porque está trazendo uma mudança gigantesca no tecido editorial da revista. E essa mudança acontece justamente porque a partir de 2012 a gente viu uma mudança na metodologia de lançamento das séries. Para entender essa mudança, primeiro vamos voltar nos anos 70. Lá nos anos 70 era muito comum que os mangás da Shonen Jump durassem no máximo 2 anos, com alguns poucos durando de 3 a 5 anos. Mas os editores perceberam que as séries mais duradouras ajudavam a manter o público da revista. Assim, a partir dos anos 80, começamos a ver um aumento gradual da duração dos mangás, chegando ao ápice nos anos 2000, quando a revista Onde One Piece não acabou até hoje. estava cheia de séries eternas de longa duração, como Naruto, One Piece, Bleach e Gintama. O que eram poucos mangás superando 6 anos, agora a maioria das séries de sucesso superavam esse período, com algumas exceções de mangás mais curtos, como Death Note. Praticamente o mangá só era encerrado Como que ele meteu um Haruka Kanata aí sem tomar copyright? quando a sua popularidade abaixava. Em palavras pobres, o mangá durava na revista até quando fosse cancelado, como vimos com Beelzebub e Rainborn. Isso, porém, criou uma revista inflada de séries velhas, que não permitia uma renovação, uma importante entrada de novos mangás, já que os mangás velhos com muitos capítulos dificultavam a chegada de novos leitores, o que acabava de... Inclusive, né, a galera gosta de falar, Bleach foi pro final porque o ranking tava baixo e tal, ia ser cancelado. O próprio Analyze It já falou que não foi o caso, porque exatamente por esse processo que a revista estava passando, de obras estarem envelhecendo junto do público e dificultando a entrada de pessoas, muitas obras que envelheciam, elas amadureciam os temas, o foco. Algumas continuavam, por exemplo, One Piece, ele sempre renovou essa questão jovem, né? Mas Jojo ou Bleach, eles acabaram ficando mais maduros também em temas que não interessavam necessariamente as crianças mais. E aí você recebe um tratamento de se bota no final da revista, porque o leitor já vai focado naquilo, enquanto o novo leitor, ele abre o início que tem as obras acessíveis para o público-alvo da Shonen Jump. Então, sim, o Bleach teve vários problemas ali de ranking no final, mas, pelo menos assim, o povo, eles justificam o ranking pela ordem da revista. Só pra galera entender. Ninguém sabe o motivo da ordem da revista. O que a gente sabe é que o editor-chefe define e pronto, acabou. Esse ranking, essa lista, essa ordem de obras,
a galera usa como um ranking para saber a popularidade dos mangás. Em geral, isso é um ótimo método e muito eficiente. Então, a primeira obra da revista é a mais popular, a segunda é a segunda mais popular. Dos meses da semana passada, normalmente, né? Porque eles têm dois tipos de votação. A votação que vem o cálculo para a semana que vem, que é uma amostragem bem menor, e tem algumas variações, como tipo quem é mais engajado, quem é menos engajado, tretas e coisas do tipo. Então, o próprio Oda já falou que ele comprava Shonen Jump, dava 0 para todas as obras e deixava só Samurai X no topo e enviava instantaneamente o cartãozinho para ser contabilizado. Então, existe esse tipo de competitividade nas obras, né? Então, o ranking das obras ali, né, a ordem das obras não é definitivamente um ranking de popularidade. Até porque, dentro dessa ordem de obras, né, a gente vai ter obras com páginas coloridas. E essas páginas não entram dentro do ranking que a galera faz. Por que não entra dentro do ranking que a galera faz? Porque percebe que é um negócio promocional. Que a terceira história ter página colorida talvez seja mais importante do que a primeira história, que não tinha página colorida. E por aí vai. Então, se convencionou de fazer o seguinte: você faz o ranking, a lista, né, de todas as histórias que apareceram na revista, só que as que tem página colorida você não dá número. Então, tipo, começa com a primeira história tem página colorida ou estreia, não tem número. Aí a segunda vira a número 1, entendeu? Aí a galera usa isso como definitivo. Se tá na quarta posição, é a quarta obra mais popular da semana passada. Não é exatamente assim. Igual a gente estava comentando, às vezes algumas obras têm posições remanejadas por interesses editoriais. Tá? Então, Jojo aconteceu isso, acho que a partir da parte 4, acho que Jojo estava no final, agora não lembro, ou Jojo parte 5, agora não lembro. Mas Jojo estava aparecendo no final, por quê? Porque os leitores já eram mais velhos. E eles iam ler aquilo. E não afetava, continuou sendo super popular. A mesma coisa com Bleach, você pode ver até as edições físicas, a queda de edição física foi a mesma queda de edição física de One Piece. Na verdade, One Piece caiu mais ainda proporcionalmente do que Bleach, né, com essa questão de obras longas, né, que vão sendo publicadas. Mesma coisa com Naruto. Não foi necessariamente, ninguém estava gostando mais da obra. Não, foi muito pelo contrário. Foi questão de amadurecimento e também tivemos problemas, tivemos tretas do autor com o público, as mulheres lá queimando as edições, inclusive, tá? Depois eu quero soltar um vídeo das mensagens que o Kubo recebia, falando pra ele se matar, ele deixar a Urihime morrer, pra matar a Urihime, que a Urihime não merece viver. É um negócio pesadíssimo, cara. Por isso que na comunidade de Bleach, Ishihuki é visto com... Existe esse meme do Ishihuki, né? Por quê? Porque isso é uma manifestação de sombras passadas, né? É igual o experimento do macaco. Se tentou um monte de macaco, aí você bota um negócio pra ele pegar, aí o macaco pega, mas todo mundo toma choque, os macacos começam a bater em quem tenta pegar o negócio. Mas depois que você substitui os macacos todos e nenhum deles tomou choque, o comportamento continua igual, porque eles aprenderam a bater em quem estava chegando lá, mesmo que eles não sabem por que eles estão batendo. Humanos são muito parecidos, né? Então a gente zoa o Ishihuki, mas não sabe por quê. A comunidade nova, né? Eu sei porque eu estava lá, né? Eu tenho 31 anos de idade, eu estava lá no Bleach Project em 2006. Então, o Ishihuki virou meme por causa disso. Porque eram pessoas extremamente problemáticas da cabeça. Não tem nenhum problema você curtir o casal. Mas a comunidade ficou manchada por queima de mangá, ameaças de morte e cartas extremamente perturbadoras que foram divulgadas depois. E as respostas do Kubo, basicamente, depois a gente vai ver. O Kubo simplesmente mandou: você não presta pra nada. Se isole um canto escuro e apenas abra a boca pra comer poeira, sabe? Tipo, um negócio assim, bizarro. Dificultando também novos compradores. A partir de 2012, o recém-contratado editor-chefe começou a estimular autores lançarem séries que durassem até no máximo 6 anos, dando uma liberdade para os mangakas concluírem quando quisessem as suas obras, promovendo assim uma renovação contínua. O plano, provavelmente, era que esse encerramento se distribuísse ao longo dos anos, permitindo que também ao longo dos anos se encontrassem novas séries de sucesso. E isso acabou acontecendo, até quando chegou o ano de 2020
2020, no meio da pandemia, no qual vários mangás se encerraram entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020. O primeiro deles acabou sendo Samurai 8, cancelado por causa das suas baixas vendas e má recepção. Samurai 8 mereceu, coitado. Roteiro... eu li 5 capítulos. Roteiro confuso, diálogo ruim e desenhos confusos pra cacete também. Nova série de Kishimoto, autor... Kishimoto, se fosse o Kishimoto desenhando, eu acho que boa parte dos problemas sairiam. Porque eu duvido que foi o Kishimoto metendo aquele texto lá, galera. Eu duvido. O Kishimoto tava ali dando conceitos e ideias e trabalhando algumas partes, e o mangaka que tava desenhando também meteu uns diálogos ali. Impossível. Como que o Kishimoto deixou passar é intancável também. Não compreendo como que o Kishimoto deixou passar. Do grandioso Naruto tinha um grande hype em torno, e os editores tentaram divulgar em massa o mangá, mas o trem do hype descarrilhou, e a série assim fracassou. Outras séries lançadas em 2019 com má recepção também foram de arrasta pra cima em 2020. A gente teve Beast Children, Tokushinobi Squad, Mitama Security... Não, ironicamente, eu acho que o Kishimoto tava de nome ali só pra vender o mangá e ele ganhar royalty. Não é possível, cara. Aquele trabalho ali não tem nada a ver com o trabalho do Kishimoto em questão de qualidade, né? Tem temas, tem coisas do tipo, mas o Kishimoto é muito melhor do que a gente viu ali. E Zipman. Mas foi na edição 24 que mangás sérios importantes realmente começaram a terminar. Começando pelo pilar meteórico Kimetsu no Yaiba, o odiado e amado Demon Slayer, que tinha acabado de lançar um anime de sucesso, que levou a série a vender mais de 3 milhões por volume e a quebrar recorde atrás de recorde. A série, que só tinha 4 anos de vida, teve um encerramento precoce, mas que trouxe um grande impacto para a Weekly Shonen Jump. Kimetsu seria uma ótima possibilidade de atrair novos leitores jovens para a revista, mas a autora decidiu terminá-lo no ápice do sucesso, privando assim da Shonen Jump desses novos leitores. Logo após tivemos... Antes que alguém comente, por que o Nicolin fala estranho? Porque ele mal fala português. Ele mora na Itália há 20 anos já, e então ele fala com muito esse sotaque diferente, que ele mistura o que ele sabia de português antes com o sotaque novo italiano dele, com a língua nova. A dupla Yuragi Sou no Yuna-san e Yakuzoku no Neverland, que terminaram na edição 27 e 28 respectivamente. Yuragi Sou no Yuna-san podia não ter vendas altíssimas, e tem muita gente que não gostava do seu conteúdo, como posso dizer, um conteúdo apelativo. Então, pra muitos até pode ter sido um encerramento positivo, mas Yuragi Sou era o único explícito da revista, e assim o público gostava do gênero ficou órfão. E até mesmo a Ayakashi, que foi o substituto, não conseguiu compensar a perda de Yuragi Sou. Os editores assim perderam um público específico com esse encerramento. Já Yakuzoku no Neverland era uma série de mistério e aventura de sucesso que conseguia ter vendas parecidas com Boku no Hero Academia, pilar da revista, e seu encerramento também trouxe um dano enorme na Weekly Shonen Jump. Na edição 33 e 34 tivemos o encerramento natural de Haikyuu, mangá de vôlei que conseguia vender mais de 500... Aqui, ó, o Void falou, vai pro Xvideos, porque ficou sem it, né? Mas se você for usar esse argumento, você quer ler um mangá de esporte? Não, vai assistir futebol. Você quer ver um mangá de luta? Não, vai lutar, vai ver o UFC, pô. Você quer ver um mangá de fantasia? Não, vai ler um livro, vai andar por aí, pô. Entendeu? Então, histórias têm apelos diferentes para pessoas diferentes, porque elas tratam principalmente de mudança e sentimento, e aí você vai ter outras camadas de interesse por cima, né? O estilo, o gênero, o tópico e por aí vai. 500 mil cópias por volume. O pilar da revista era, e ainda é, infelizmente, o último mangá de esporte de sucesso da Shonen Jump, sendo que todos os mangás de esporte lançados entre 2013 e 2022 não conseguiram superar a marca de 100 mil cópias por volume. A Weekly Shonen Jump assim perdeu o público que amava os mangás de esporte, um público tradicional que estava na revista... pra revista... competidora, né, com o Blue Lock. Desde a sua primeira edição. Pra piorar, depois desses encerramentos, na edição 36 e 37 explodiu uma outra polêmica. O roteirista de Act Age foi preso por assédio a um adolescente. Act Age que pra quem não sabe o que aconteceu, se eu não tô enganado, ele tava andando na rua de bike, né? E levantou a saia de uma garota. O que passa na cabeça do cara pra fazer um negócio desse, né?
Tipo, sou um autor de sucesso da Shonen Jump. Deixa eu ir na rua e levantar a saia de uma menina. É tudo pra ser um mangá protagonista do ano de 2021, com a possível adaptação em anime, foi cancelado. E os fãs entraram em desespero, chorando em posição fetal no banheiro. Esse cancelamento prejudicou muito a programação dos editores, pois deixou o ano de 2021 sem nenhum anime relevante. Para piorar ainda mais, para afundar ainda mais a revista, em dezembro os editores tiveram outros 2 encerramentos naturais. O polêmico Chainsaw Man terminou a sua primeira parte, quando estava tendo um crescimento absurdo em suas vendas e tinha se deu problema, né? tornado um dos mangás mais promissores do mercado inteiro. O autor não conseguiu seguir o ritmo semanal e também queria ter mais liberdade criativa. Assim se transferiu para Jump Plus, fazendo a revista perder um mangá importante para sua line-up futura. O anime de Chainsaw Man seria o protagonista de 2022 e agora não estava mais na revista. E o período da grande extinção terminou com Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai, também conhecido como We Never Learn, mangá de romance com ecchi leve, que deixou os leitores amantes de comédia romântica e ecchi leves órfãos também. Em um ano, praticamente o gênero de comédia romântica, drama e esporte foram praticamente extintos da revista, uma redução na variedade que prejudicou a capacidade de atrair novos leitores. Sabe o que é mais legal? É que sempre que eu vou tirar uma dúvida com o Nicolin sobre algum assunto de mangá, né? Ele me fala assim, você lembra mais ou menos quando isso aconteceu? Porque eu comentei um negócio pra ele que é informação que a gente sabe desde, sei lá, 2010. Só que a fonte já se perdeu há muito tempo, ficou só o conhecimento. Eu falei, não, foi uma edição que eles falaram, que o Kubo falou, foi a primeira vez que o mangá fez na história da Shonen Jump, acho que foram duas semanas de página colorida seguida ou algo assim e tal. Aí a gente foi procurar, mano, o Leonardo Nicolin abre uma caixa. Não, esse a gente achou depois, mas o que aconteceu que ele abriu a caixa foi que são 2 histórias parecidas. Uma teve essa, e aí ele achou o que era, eu achei a revista, eu achei o mangá e ele achou o que era, e me falou exatamente a timeline dos negócios. E o outro eu falei, cara, tem uma entrevista do Kubo falando X coisa numa edição, só que eu não lembro qual que é a edição. Ele falou, você lembra mais ou menos de quando que é? Eu falei, a entrevista é mais ou menos isso, eu nem lembrava o texto, fala mais ou menos isso, e é mais ou menos nessa época. Ele falou, peraí, mano, ele vai lá e ele abre uma caixa com, tipo, Shonen Jumps de todas as semanas, de todos os meses, de todos os anos. Cara, e não é que o filho da puta tinha revista? O cara tinha revista de, tipo, 2012, de junho, e pegou lá, abriu e me mandou a foto. Que é isso mesmo que você falou, você tá certo. Bizarro, cara. E é muito satisfatório ver que tudo que eu falo também é comprovado. E aí, para enterrar completamente o cadáver que tava a Weekly Shonen Jump, com a pandemia tivemos a Jump Plus. Esse brother tem um puta hiperfoco em mangá. Não só isso, mas ele trabalha com estatística e biologia. Ele junta os dois. Então o trabalho dele envolve mexer em número, planilha, porcentagem, probabilidade, análise numérica, análise de Big Data. E ele basicamente faz isso pra mangá. É o hobby dele. Plataforma online que lançou novas séries de sucesso como Spy Family, Kaiju Number 8, Dan Da Dan e muitos outros. A Jump Plus, mesmo sendo do mesmo departamento da Shonen Jump, levou uma crise interna que fez a Weekly Shonen Jump adotar um sistema de assinatura com lançamentos digitais que diminuiu ainda mais as suas vendas físicas. Se isso é bom ou é ruim, isso eu vou discutir no próximo vídeo. A Weekly Shonen Jump, com a grande extinção, se tornou um deserto de novas séries promissoras e sem lançamentos relevantes na categoria de anime em 2021 e 2022 e precisou reconstruir do zero a sua lineup, mantendo somente os pilares já conhecidos pelo público: One Piece, Boku no Hero e Jujutsu Kaisen, e os semi-pilares Black Clover e Dr. Stone. Dr. Stone que veio a terminar em 2022, por isso atualmente a gente nem tem na revista. Para vocês terem uma ideia, Boku no Hero Academia, que tinha 7 anos de vida, era o segundo mangá mais velho da revista, um mangá lançado em
2014. Os editores começaram a parte de 2020 e assim tentar reconstruir a lineup, lançando novos mangás. Mas vou gravar em breve um vídeo sobre a nova geração da Shonen Jump. A realidade é que atualmente a revista sofre com sérios problemas por ter poucos mangás veteranos e muitos novatos sem anime, sem grande relevância no mercado. Somente Boku no Roboku dos novatos ganham um anime, e vamos ser sinceros, um anime bem meia boca. Todos os outros ainda não têm um anime. E eu acredito que é possível a revista voltar a partir de 2024 a se tornar mais forte, a se tornar a grande Shonen Jump. Assim que esses novos mangás tiveram seus animes lançados e adaptados. Mas é inegável que a grande extinção levou uma limpa gigantesca na lineup, dando espaço para novas obras que a gente ainda não sabe se serão sucessos como as obras anteriores. Os próximos anos serão cruciais para vermos se a maior revista Shonen vai se reerguer pela segunda vez na sua história, ou vai sucumbir aos novos tempos, se extinguindo ou se tornando um artefato do passado. Eu sinceramente acredito na primeira opção, mas saberemos só nos anos futuros. Então é isso, pessoal. Eu estou aqui torcendo para o Weekly Shonen Jump se recuperar. Eu peço para vocês darem like, se inscreverem e vale muito a também pena, tá? comentarem, porque eu acho muito importante para dar aquele apoio, aquela força, aquele comentário que eu leio todo, sempre dá um estímulo de se continuar lançando. No canal do Analyze It. Caraca, tem um ano já esse vídeo. Esse canal aqui vai ser pra quem quer entender do mercado, descobrir a história. Mandem mais vídeos, tá? Tipo, por exemplo, aqui ó, a nova mina de ouro da Shonen Jump, o dia que Slam-Dunk acabou, a crise dos mangás de esporte, como One Piece mudou a Shonen Jump, retrospectiva de 1997. Cara, qualquer vídeo, mandem qualquer vídeo do Analyze, a gente assiste e se inscreva no canal dele, vale muito a pena. Muito bom.